Puta merda, são ainda 2 da manhã. Olá pessoas! Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu tô numa situação meio apertada aqui, mas não interessa, vamos direto ao ponto. No dia 4 de dezembro de 2025, Five Nights at Freddy's 2, o filme, foi lançado. O primeiro dividiu opiniões, uns gostaram, outros não. Eu pessoalmente gostei, tanto que fiz um vídeo inteiro só sobre ele. Mas mesmo assim, admito que ele poderia ter sido muito melhor do que foi, caso tivessem dado mais alguns ajustes. Agora que o segundo lançou, eu posso dizer que essa franquia continuou dividindo opiniões. Mas o que importa é o que eu achei do filme. Então bora logo começar essa... Ai, que merda! Hello. Hi. Porque eu sempre enrolo quando começo a falar. E aí pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e vocês já ouviram tudo. Eu vi o filme e tal, não tem muito do porquê ficar enrolando. E esse vídeo não vai ter roteiro em si, então eu só vou falar qualquer coisa que vir na minha mente e tentar dividir em tópicos. E também que eu tinha dito no vídeo anterior que o próximo vídeo do canal seria de Undertale, mas esse vídeo de Undertale tá sendo, sabe, bem trabalhoso de se fazer, o roteiro tá ficando gigante e vai demorar bastante pra ser feito, então provavelmente só vou conseguir lançar no próximo ano. Então é isso, enquanto a gente espera, vai ter vídeos diferenciados por aqui. Um ano após os eventos aterrorizantes que aconteceram na Freddy Fazbear's Pizza, Mike Schmidt tenta seguir sua vida. Porém, Abby continua obcecada pela ideia de rever seus amigos animatrônicos, e Mike não quer que isso aconteça. Enquanto isso, Vanessa continua lidando com traumas do passado envolvendo seu pai. Mas eles têm que juntar suas forças novamente para lutar contra novos animatrônicos, que desta vez estão à solta pela cidade e controlados por um poder muito maior. Primeiramente, eu gostaria de dizer que essa continuação melhorou praticamente tudo que o primeiro fez de errado. Uma das críticas que eu dei ao primeiro filme foi que ele se focava demais na trama do Mike e do irmão dele, enquanto a gente queria saber mais sobre as crianças desaparecidas e o próprio William Afton. Nesse segundo filme, obviamente a gente esperava que o foco seria a Charlotte Emily e a marionete. E é exatamente isso que acontece. O maior foco do filme é na história da Charlotte e da marionete, sendo, sinceramente, a melhor coisa desse filme. Eles conseguiram adaptar essa personagem de maneira tão boa, cara, mas tão boa. O sentimento de vingança e de raiva pelo William Afton, tudo isso foi recriado de uma maneira perfeita, na minha opinião. Não só isso, mas como toda a introdução do segundo filme, mostrando a Charlotte tentando ajudar um guri aleatório que o William tava tentando matar, ela sendo esfaqueada pelas costas, e mostrando a Puppet carregando o corpo dela em seus braços, cara, isso foi um toque genial. Sem contar que é a marionete que possui os toys e fazem eles saírem à solta pela cidade matando gente. Então não, nesse filme aqui não tem esse lance todo dos toys terem alma, eles só são controlados mesmo. Outra coisa que critiquei em relação ao primeiro filme foi a falta da essência da franquia. Sabe, aquele sentimento de estar preso em um lugar claustrofóbico, eu não sei falar essa palavra, e apertado com alguns bichos querendo comer teu cu a qualquer momento. É tudo muito imprevisível, o perigo está em todo lugar, e em um deslize sequer você pode acabar perdendo. Já na adaptação, o cara só fica dormindo durante as noites. Só na última que vai acontecer alguma coisa, e nem pra ter 5 minutos do cara olhando câmeras, fechando portas, não teve nada disso. Já nesse segundo filme, tem isso, e a cena em que acontece sinceramente me deixou com um sorriso de orelha a orelha. Tem toda aquela tensão do FNAF 2, de olhar pro monitor, olhar pro corredor, olhar pra tubulação, colocar máscara, tirar a máscara, riscar a lanterna na cara do Fox, dar a corda na caixa da Puppet, ver que o Balloon Boy tá na sua sala e quando você menos espera, pum, um jumpscare na tua cara. E a sala tá idêntica à do jogo, em todos os detalhes. Até os monitores que ficam perto da entrada do corredor estão ali. E tá tudo muito fiel, os animatrônicos estão muito iguais.
uma das coisas que eu tenho que mais elogiar nesse filme são os efeitos práticos, que conseguem ser tão bons, cara, mas tão bons. E até cenas que poderiam ficar estranhas usando efeito prático, tipo a cena da Mangle em cima do carro, conseguem ser bem competentes. E a última coisa que eu critiquei do primeiro filme foi ele simplesmente não dar medo. E nossa, como eles melhoraram nesse quesito. Os sustos são muito melhores executados, a trilha sonora e o cenário também exalta a atenção. E sério, tem momentos que vão te fazer ficar da ponta da cadeira. Então sim, esse filme consegue te causar sustinhos em algumas cenas. Mas uma das partes que eu definitivamente não estava esperando é onde a marionete possui outras pessoas. No caso, a Lisa e a Abby. E sério, eu realmente fui pego de surpresa. E olha só que designs da hora, são dignos de um arrepio. A cena da Mangle desmembrando um cara lá também me pegou de surpresa. Claro, não é mostrado explicitamente na tela, mas você consegue ver os sons dela despedaçando o cara e a carne caindo no chão e sangue. Foi até bem pesadinho. E vocês provavelmente devem estar pensando, nossa, de tanta coisa boa que ele disse do filme, ele deve ter adorado. Hahaha, como eu queria. Por mais que eu acho que esse segundo filme consertou tudo que o primeiro fez de errado, ele ainda assim errou em muito mais coisa. Começando pela duração, que de longe é o maior problema desse filme. E não só um problema, mas um problema que acaba criando vários outros problemas. Geralmente a duração não costuma significar grandes coisas. Afinal, Sonic 3, o filme, é menor que o Sonic 2 e ainda assim é um filme muito bom e até melhor que o segundo. Então eu achava que não tinha grande diferença se o segundo fosse um pouquinho menor que o primeiro. Afinal, o primeiro filme tem 1 hora e 49 minutos e o segundo tem 1 hora e 44 minutos. Mas, meu amigo, faz uma diferença do caralho. Tudo aqui é extremamente corrido, fazendo com que momentos que eram pra ser importantes no filme ficassem rasos. Aliás, sabe aquela cena do segundo trailer que o Henry aparece? Então, se eu te contar que essa é a única cena do filme que ele aparece. Ele só aparece lá para dar mais contexto sobre a história e fazer com que o Mike saiba da existência de uma Fred's original, o que acaba o transformando em um personagem descartável. E tipo, ele é o fodendo Henry Emily, um dos personagens mais importantes da franquia. Ele criou a Fazbear junto do William. E esse personagem também, ele é até que bem profundo no universo dos jogos. Ele e o William não são muito diferentes. O que muda é o lado que os dois tomaram. Ou seja, eles são dois lados da mesma moeda. E eu nem preciso falar do final incrível do Pizzaria Simulator, onde ele bota fogo no lugar e finalmente acaba com toda aquela dor e sofrimento. E temos aquele discurso dele, onde ele se comunica com as almas dos animatrônicos de lá, principalmente a Charlotte, e diz que toda a desgraça que aconteceu na Fazbear pode finalmente começar a ser esquecida. Mas resumindo, ele é um personagem muito importante que foi jogado pra bosta. E eu acho bem engraçado o marketing que fizeram em cima do reencontro do Matthew Lillard e do Skeet Ulrich, pra no final eles não tiverem nem uma cena dos dois juntos. O máximo disso é um quadro dos dois juntos, que é uma referência àquela clássica foto, mas que nem aparece no filme, só pra vocês terem uma ideia. Então no final não resolve nada. O trama do Mike e da Vanessa eu acho que eles conseguiram fazer de uma maneira boa. Pelo menos pra mim eu senti que eles realmente tentaram fazer alguma coisa com esses dois personagens. Tanto que temos toda aquela sequência da Vanessa mergulhando nos sonhos dela e indo pro passado, onde temos mais da relação dela com o próprio William quando criança, e mostrando que ele era extremamente abusivo com ela. E por fim, dos personagens humanos, porque eu ainda vou falar dos animatrônicos, temos o grande elefante na sala, Michael Afton. Desde quando Fred Carter foi anunciado no elenco, já tinha teorias rolando de que ele poderia ser o Michael Afton. E no final, elas estavam certas, é realmente ele. Só que aqui, ele é um personagem meio diferente. Na verdade, é até um personagem bem foda-se. Ele aparece só em duas cenas. Aquela lá na pizzaria, onde aqueles três adolescentes são mortos. E após a Lisa ser possuída pela marionete, ele simplesmente foge do lugar e diz: "Bem-vinda de volta, Charlotte." Ou seja, aparentemente o objetivo dele era libertar a Charlotte por algum motivo. E só vai aparecer novamente lá no final para dar uma de vilão e falar pra Vanessa que ela é uma Afton e não pode fugir disso. E isso é na mesma cena em que os Toys invadem a casa que os protagonistas estão e tentam atacar eles, insinuando que, além da marionete, ele também tinha mão nisso. E também é essa cena que os Toys são completamente destroçados pelos animatrônicos do primeiro filme. Mas isso não dura muito, até eles simplesmente darem pane porque o sistema deles não foi feito para saírem da pizzaria. Daí eles dão pau lá e quebram.
E por mais que eu tenha quase certeza que esse personagem só foi colocado lá pelo fanservice, ele ainda assim tem um certo impacto no filme, mais ou menos pro final. Porque quando o Michael revela que ele é o irmão da Vanessa, o Mike ele se cansa de tantas mentiras, ele se cansa da Vanessa escondendo tanta coisa dela. Foi mal, loira gostosa, você vai ficar sem pinto esse ano. De tão foda-se que é esse personagem, realmente não tenho muito o que falar. Só gostaria de dizer que a atuação do Fred Carter foi muito boa. Inclusive, todos os atores em si fizeram uma ótima performance. Tanto os adultos quanto as crianças. Agora vamos falar deles, os animatrônicos. E não tem como, cara, você pode falar o que quiser desse filme, mas uma coisa que você não pode negar é que os animatrônicos são lindos. Além de serem muito bonitos visualmente, eles são muito fiéis aos animatrônicos do jogo original. Eu dou meus parabéns sinceros a toda a equipe que trabalhou neles. Como eu tinha dito antes, nesse universo, os toys não têm alma, e sim são controlados pela marionete para sair por aí matando pessoas. O que era meio esperado, e sinceramente acho que foi uma decisão inteligente. E a forma que os toys foram apresentados também foi boa. A Abby ainda sente falta dos amigos dela, então ela volta lá pra pizzaria do primeiro filme de bicicleta e vê que os bichos não estão mais lá, e ela percebe que o Mike tava só mentindo pra ela. Porém, ela acaba encontrando um tal de Fast Talker, que é tipo um brinquedinho que fala com uma voz estranha, e que é uma referência àquela voz dos minigames dos jogos clássicos, que ficava falando umas letras aleatórias lá. G, O, Z, A, R. E através daquele brinquedo ela consegue se comunicar com os animatrônicos, que guia ela até o lugar, e ela chega lá de bicicleta e tudo, e ela encontra a Toy Chica, a waifu de muitos por aí, e que não ironicamente é a que mais aparece no filme inteiro dos animatrônicos. Sério, até a Puppet aparece menos que essa coisa aí. Mas se não fosse a Vanessa ser obrigada a dar um código lá pra Abby, para ela colocar e libertar os animatrônicos do lugar, ela teria matado a Abby naquele momento. E isso nos ensina que não dá pra sair confiando em qualquer animatrônico que você encontra por aí, ouviu, sua criança doida? Porém, por conta da Toy Chica assumir bastante parte da duração do filme, os outros toys acabam ficando de lado. Menos a Mangle, ela aparece bastante. Eu gostaria de ter mais cenas do Toy Fred e do Toy Bonnie. E, mano, o Toy Fred foi dublado pelo Kellen Goff, que dublou o Funtime Freddy e entre outros animatrônicos dos jogos da franquia. O Toy Bonnie foi dublado pelo fucking Matt Pat, um youtuber de teorias americano que ficou muito famoso por conta de Five Nights at Freddy's. E a Toy Chica é dublado pela porra da Megan Fox. Sim, a mesma mulher do Transformers. Que elenco mais doido, mas ao mesmo tempo, que elenco bom. Tá, Fake Fred, mas e os Witherits? Ai, meu amigo, eu tenho pena dos Witherits. Eles apareceram em 2 minutos do filme. No caso, é aquela cena que o Mike entra no lugar para poder mexer no computador lá e desativar os animatrônicos que estão à solta pela cidade. Porém, como os toys estão na cidade, seria muito fácil ele só ir lá e desligar todos eles. Teria que ter um perigo ali para o impedir. E é aí que surgem os Witherits, que nesse filme a justificativa deles existirem são que eles são versões protótipos dos animatrônicos do primeiro. Eu vi muita gente dizendo que esse é um motivo meio besta, mas eu achei bom, tá? Não tinha muito o que eles fazerem. O que eles iam falar? Que os animatrônicos do primeiro filme envelheceram e ficaram assim em pouco tempo? Não, né? E por mais que eles apareçam em tão pouco tempo, nesse mísero pouco tempo vale totalmente a pena. Porque, como eu tinha dito antes, é basicamente FNAF 2, cara. Olhar as câmeras, olhar a tubulação, colocar máscara, é tudo isso. Só fiquei meio triste que eles não colocaram a mecânica de piscar a lanterna na cara do Foxy. Tipo, uma das mecânicas mais lembradas desse jogo. Pelo menos tivemos ele conseguindo enxergar através da máscara. E o Mike é o nosso grande herói aqui. E ele fez o que metade do fandom gostaria de fazer no FNAF 2 a partir do momento que ele levanta e arranca a cabeça do Balloon Boy e joga ela longe. Eu não era feliz antes de você dar uma porrada no Balloon Boy e ser algo canônico. Por fim, eu não tenho mais o que falar dos animatrônicos do que mais do mesmo. E os jumpscares funcionam muito melhor aqui. Eles estão bem mais assustadores do que do primeiro filme. E uma coisa que não é novidade, que a maioria já deve saber, é que esse filme ele é puramente focado no fanservice. Tem referência a Five Nights at Candy's e My Pop Goes no começo, tem referência a Circus Baby, que aliás nem é ao certo uma referência, pois ela aparece inteira numa cena. Tem referência a frases do UCN, o bico da Toy Chica, mecânicas do FNAF 2 no geral, como a da máscara, Shadow Bonnie, e com certeza eu não consegui citar nem metade das que tem. E isso é uma coisa que desde o primeiro filme conseguiram fazer muito bem, que
são as referências. Mas aí que tá, né? Um filminho fraco com um roteiro feito por uma pessoa que não é experiente na área e ainda com uma diretora que não sabe o que tá fazendo, não é salvo por referências. E eu queria muito, mas muito mesmo ter chegado aqui e falado que esse filme é bem superior ao primeiro, que ele melhora em todos os aspectos e que dá pra ver que eles estão finalmente sabendo pra onde querem ir, mas lá no fundo nós sabemos que não é verdade. Five Nights at Freddy's pode ser muito mais do que só um filminho divertido, mas com uma história medíocre. A história disso tudo pode ser muito mais pesada do que vocês pensam, com temas sobre perda, morte, e esse ar mais infantil que a franquia transmite pra muitos é principalmente por conta desses filmes. E a Emma Temi, a diretora do filme, teve ainda a pachorra de falar em uma entrevista, quando questionado sobre as reviews negativas do filme, que o público em que eles realmente estão tentando focar são os fãs. E tipo, os fãs não estão gostando, o que é irônico. E é até meio triste de se pensar que não tem muito o que fazer. O Scott já foi estabelecido como roteirista principal e a Emma Temi continua dirigindo. Mas uma coisa que eles podem fazer é não deixar o Scott sozinho com o roteiro na mão, pelo amor de Deus. Porque pra quem não sabe, no primeiro filme não foi só o Scott que escreveu o roteiro. Claro, ele foi o roteirista principal, mas ele teve a ajuda de outros dois, incluindo a própria Emma Temi. E na continuação, ele seguiu a liderança sendo o único roteirista da obra. Scott Calton era um excelente criador de jogos e até hoje é um excelente escritor. Tanto que a trilogia de livros da Charlie, no caso The Silver Eyes, The Twisted Ones e The Fourth Closet, é uma das melhores coisas que a franquia já nos proporcionou até hoje e nenhum usuário médio de Twitter vai me fazer mudar de ideia. Tanto que eu tenho ela inteira aqui. Olha que legal. Mas vamos combinar que ele não serve pra cinema. Bem, é um filme fraco. Não vou nem dizer que é um ok, é um legalzinho, no máximo. Diferente do anterior, que eu realmente gostei, apesar dos erros dele, e que eu provavelmente vou rever em mais momentos da minha vida. Já esse aqui, não tem muitos motivos do porquê eu rever ele, e não tem nada de especial pra oferecer pra eu ter um motivo de fazer isso. Esperava alguma cena envolvendo o Golden Freddy, mas não teve. Só teve uma cena do espírito do Cassidy aparecendo e falando que quando ele se for, ele não vai conseguir segurar ele por muito tempo. Obviamente falando do William Afton. E é claro que vai ter continuação. Além dessa franquia ser gigantesca, o William aparece acordando como Springtrap no pós-créditos. Ah é, né? Teve It's Been So Long tocando também. Pior que quase ninguém falou disso em vídeos sobre. Porque a gente já esperava que essa música tocaria de qualquer jeito. E também que nenhuma música famosa de FNAF salva isso. Espero que eles tenham foco de verdade para o terceiro. Então, pessoas, é praticamente isso. Espero que tenham gostado desse meu vídeo de opinião. Eu tentei pontuar tudo que eu gostei e o que eu não gostei. E aliás, feliz ano novo, né? Já é 2026 e tem muitos mais projetos que eu planejo trazer futuramente para vocês. E após o Fox ter me atacado, ele me colocou aqui dentro e eu preciso urgentemente sair daqui. Se bem que essa situação não combina muito com o meu personagem. É um Fred dentro de um Fred, que está lutando contra outros animatrônicos Freds, usando uma máscara do Fred. E o Fox, quando vê através da máscara do Fred, tem outro Fred que tá na pizzaria da Fred.